Aula número 7. Hoje vamos examinar os direitos sociais. É o capítulo 2º dos direitos sociais da Constituição Federal, artigo 6º e 7º. E o artigo 6º, preste atenção, diz o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Esse artigo, então, especifica quais os direitos sociais. Daqui que existe e que é tirado o fundamento para as políticas públicas de recentes governos, que têm essa visão social. Porque tem governos que têm uma visão social, se desempenham na forma de proteção às garantias e os direitos individuais e sociais, através do desenvolvimento de políticas públicas, e tem governos que privilegiam o mercado. São sistemas e governos capitalistas. Vale dizer, privilegiam o lucro, em detrimento do esforço daquele que trabalha e daquele que produz. Então, educação é um direito social básico. Eu lhes confesso que o nosso país já poderia, principalmente em vários estados da federação, já poderia há muito tempo ter evoluído para a educação integral, que era o propósito do ex-governador, grande líder do meu partido, Leonel Brizola, e outras lideranças também, que sempre professaram a tese de que a educação é o direito social mais importante do cidadão e da cidadã. Tão importante que tem que ser integral. Aliás, viajando pela Europa e Estados Unidos, qualquer brasileiro, qualquer latino-americano constata o seguinte: não se vê criança na rua, a não ser que seja filho de estrangeiro ou turista. Porque o nacional de lá, negativo. Não está na rua, nem de manhã, nem de tarde. Está onde? Está estudando num sistema integral de ensino. Aí funciona. São os melhores alunos do mundo. O europeu, eles falam, já começam com 3, 4 idiomas. O europeu. No Brasil, aqui, eu gosto de lembrar que na década de 50, 60, as escolas ministravam para nós latim, português, inglês, francês e espanhol. Os que têm mais de 60, 70 anos já são testemunhas de que isso é verdade. Como é que hoje nós reduzimos ao português? E quem quiser aprender outra língua entra num curso especial para idiomas. Quando o Brasil poderia já, desde o fundamental, desenvolver esses idiomas para o aprendizado, até em função da globalização. Mas vamos adiante. A educação, então, em tempo integral, eu acho fundamental. Há recursos para isso. São 25%, é a cota constitucional. Todos os municípios são obrigados, no seu orçamento, a reservar 25% para a escola. A saúde. Vários municípios já estão com 15%. Com 15% é o mínimo de investimento para a saúde. É uma garantia, é um direito social à saúde. Aqui muita gente reclama, e eu até não sei por que reclamam, eu acho um exagero reclamarem do sistema de saúde. Realmente há uns problemas quanto ao seguro, existem problemas, né? Esses planos de saúde são muito caros, o político tem que saber enfrentar essa questão. Agora é o seguinte, os velhinhos e as velhinhas, eles têm o remedinho de graça. O SUS, a rede de saúde pública do governo federal, tem, em razão da complexidade, os planos, as garantias, os exames, são até, alguns casos, de melhor nível do que o setor privado. Isso tem uma outra realidade. Há deficiências? Há.
Há correções? Há, mas às vezes essas correções implicam em corrigir atos de gestão, nos hospitais, por exemplo, nos postos de saúde, nas secretarias de Estado de Saúde. Então, o político também tem que estar atento a essas coisas. Aceitar a reclamação, tudo bem, as justificativas, mas pôr o dedo na ferida. Onde que está havendo malversação do dinheiro público, porque como vai para a saúde, também vai para a educação, esses recursos. E são milhões de recursos. E que, no mais das vezes, se perdem pelo meio do caminho. Mais adiante nós temos o trabalho, assistência ao trabalho. Hoje o problema no Brasil é sobra de emprego. O que falta para nós é a qualificação. E o Brizola, o nosso líder, já tinha a razão naquele tempo. Escolas técnicas. Esses últimos governos também, a bem da verdade, ampliaram bastante as escolas técnicas profissionais. Ou seja, o indivíduo que sai do fundamental ou que sai do ensino médio, ele é obrigado a ter um conhecimento profissional. Hidráulico, encanador, pedreiro, azulejista, eletricista. Ele tem que dominar, ele tem que sair com o certificado de que ele é um técnico especializado. Terminou um curso de ensino médio, minimamente ele tem que saber isso, como é na Europa e Estados Unidos. E não concluiu, ele sabe a teoria, mas o que é que ele sabe? Não sabe nem pegar um martelo e pregar um prego. Essa é a realidade. Então, e nós podemos evoluir agora para esse sistema de qualificação do trabalho. Colocar essas instituições nacionais, como SESI, SESC, ampliar o que eles vêm fazendo, mas ampliar numa escala muito maior. O artigo 7º dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais também é extenso como os direitos coletivos. Aquele tem, os individuais têm 77 incisos. Esse aqui tem 33, 34. Então merece uma análise, uma reflexão e uma leitura de você, a fim de se familiarizar com todos esses direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, que começa a relação de emprego protegida, o seguro, desemprego, o salário mínimo. E aí entra o trabalhismo, entra o meu partido, porque ele começou lá atrás no Partido Trabalhista Brasileiro, nos tempos do Getúlio, que criou o salário mínimo. E aí, sucessivamente, a irredutibilidade do salário, garantia do salário, 13º salário, férias, jornada de 6 horas, repouso remunerado, licença paternidade, aposentadoria, etc, etc. Então, a simples leitura desses 34 incisos, que eu tenho certeza que você vai fazer, abrirá a nossa e a sua cabeça, no sentido de que, como legislador, como cidadão, como habitante do município, nós temos que também refletir sobre esses direitos sociais, no sentido de mantê-los. E por que eu falo isso para concluir essa aula? Porque tem uma matéria no Congresso que visa reduzir esses direitos sociais dos trabalhadores. E aqui já tem um voto contra. E todo político, com ou sem mandato, ele tem que garantir os direitos sociais já concebidos no texto constitucional e na legislação correlata. Então esse é o mínimo que nós, como cidadãos e cidadãs, cheios de vontade e de aperfeiçoamento das leis, nós temos que fazer e defender, no sentido de que não reduza, ao contrário, ampliem ainda mais esses direitos sociais para a proteção daquele que trabalha e daquele que produz. Muito obrigado.